E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre estatística descritiva bivariada. Antes disso, eu já quero pedir para você curtir, compartilhar, ativar o sininho. Conhece alguém que gosta do assunto voltado à ciência de dados, Power BI, análise de dados como um todo, SQL, R, Python e estatística, que é o que a gente está falando aqui nesse momento. Compartilha, ajuda o canal, ajuda seu amigo a também aprender um pouco mais. Eu sei que, e aí eu falo pela minha experiência na faculdade, a gente tem um trauma muito grande e muita coisa eu vim aprender depois. Então eu tô falando da forma que eu aprendi pra você. E aí, beleza. Pegando o tema de hoje, estatística descritiva bivariada. Tá, Bruno? Você já falou sobre isso? Tá, eu falei no último vídeo sobre dados qualitativos. E aí você sabe que você não pode fazer análise de correlação, que é o mais comum e o mais visto aí no mercado. Você não vai fazer com uma variável qualitativa, ou seja, uma variável categórica. Por esse fato, a gente fez aquele primeiro vídeo explicando, ó, você não pode fazer isso daqui se trata de variáveis qualitativas, então a gente vai fazer análise de correspondência, que difere da análise de correlação que a gente vai ver aqui. E aí já é introduzindo ao assunto. A associação entre duas variáveis quantitativas, isto pode ser feito por meio de tabela de distribuição de frequências, representações gráficas, como diagrama de dispersão, além de medidas de correlação, como a covariância e coeficiente de correlação de Pearson. Bruno, não entendi. Bora lá, vou para Excel. Vou trabalhar aqui hoje com o Excel. Vou clicar na Gabriela aqui, que é onde eu tenho até a Mariana. Selecionei, onde eu tenho tempo em minutos que ela vai chegar a um determinado local, de acordo com a distância em quilômetros. Selecionei tudo, vou aqui inserir gráficos recomendados. Vou selecionar o gráfico de dispersão. Na X eu tenho o tempo que ela vai demorar. Na Y eu tenho a distância em quilômetros. Então, por exemplo, essa pessoa que tem aqui, o Antônio, 32 quilômetros de distância, ele vai demorar 55 minutos. Então eles têm uma correlação alta e positiva, né? Aparentemente. Ou seja, quanto mais aumenta a quilometragem, mais aumenta o tempo. Isso dá para ver graficamente. É isso que ele está falando lá no texto, na relação. Beleza, vou deletar isso aqui. E ele fala: tem outras formas de visualizar. E beleza, realmente tem. Vamos aqui, vou apresentar mais uma vez. Aí ele fala bem assim: covariância. A covariância mede a variação conjunta entre duas variáveis quantitativas, x e y. E a expressão dada por. E ele fala: vou copiar essa informação. Mas antes disso, ele tem uma observação aqui embaixo. Uma das limitações da covariância é que a medida depende do tamanho da amostra. Ou seja, podendo levar a uma estimativa ruim em caso de pequenas amostras. O coeficiente de correlação de Pearson é a alternativa para esse problema. A nossa amostra é muito pequena, mas eu vou fazer esse cálculo para você observar. Então o que ele fala? Ó, eu preciso de xi menos x barra. Vamos dar nome aos bois, como diria meu avô. X é a minha variável target e minha variável que vai interferir, ou seja, a quilometragem. Eu já estou falando um pouco mais de regressão. Então, você pode ver eu trabalhando regressão com esse banco de dados também no canal. E aí, beleza. O que a gente vai fazer? Ele pede primeiro x menos x média. X barra todo mundo sabe que é o x média, e y menos y média. Vou botar só um m só para diferir aqui, só para diferenciar, na verdade. E o que é o xi, Bruno? O i é a linha. Então o que é que a gente vai fazer primeiro que ele está pedindo? Igual xi menos a média. A média tá aqui, vou colocar F4 aqui, travar a célula. Bruno, a média você não fez aqui, ó. Média com acento no Excel, selecionei o banco de dados e pronto. Travei a célula, cliquei aqui no cantinho, pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Pro Y. Então, eu vou aqui, ó. Só vou puxar. Já tenho travado a célula, já tenho bonitinho. Só vou puxar ali. Fica até mais visual para vocês entenderem. E aí, pronto, já fiz a primeira parte. Só que ele fala assim, eu quero um vezes o outro. Beleza. Então, vamos fazer o X aqui que a gente encontrou, vezes o Y. Deixa eu copiar aqui. Ctrl C. Só para ficar visual. E vamos multiplicar um pelo outro. Esse vezes esse. E aí ele fala assim, Bruno, mas eu quero que você some. Quando ele fala somatório, eu quero o somatório dessa função. Eu já fiz a função aqui, então agora eu vou somar. Como é que eu faço isso? Aqui, autossoma. Pronto. E eu quero que divida isso por n menos 1. Quanto é meu n? 10. Então eu quero que divida isso por 9. Igual isso dividido por 9. E aí eu tenho 128. Então essa é a minha covariância, como elas vão variar em conjuntos entre elas. E aí voltando lá, ele fala bem assim, ó, existe uma outra possibilidade. Qual a outra possibilidade? Vou apresentar. É a coeficiente de correlação de Pearson. Esse é muito comum. Coeficiente de correlação de Pearson é uma medida que varia entre -1
e mais 1. Por meio do sinal é possível verificar o tipo de relação linear entre as duas variáveis analisadas, direção em que a variável y aumenta ou diminui em função da variável x, da variação de x. Quanto mais próximo dos valores extremos, mais forte é a correlação entre elas. O que ele está dizendo aí, Bruno? Pô, você leu, vou dormir lendo o que você falou aí e ainda não vou entender. Certeza. O que é que ele está falando? Ele vai de menos 1 a mais 1. Nos extremos eu tenho o que a gente chama de correlação perfeita, seja ela positiva ou negativa. Passando, lógico, pelo zero. Se eu tenho zero, mas quanto mais próximo de zero, ou seja, não existe correlação entre as variáveis. Quanto mais próximo de 1, significa que elas, de 1 positivo, significa que elas crescem ou decrescem proporcionalmente juntas. Quando eu tenho uma relação perfeita, né? Lógico, proporcionalmente. Então, mais próximo de mais 1, crescem e decrescem junto. Mais próximo de menos 1, enquanto uma decresce, a outra cresce e vice-versa. Beleza? Todo mundo entendido até aí? E aí tem essa fórmula bonita. O texto é o mesmo. Vou copiar essa fórmula. Veja que ela parece com a da covariância. Alguém já deve ter notado isso. Vou copiar, vou lá para o Excel, vou tirar da covariância e vou colocar aqui. E aí o que é que ela pede? Vou apagar isso aqui também. X e menos x barra, ou seja, x média. A gente já fez. Y e menos y média. A gente já fez. E ela fez, ó, multiplique um pelo outro e some. Beleza. A gente também já fez. E aí, no segundo momento, ela fala bem assim: eu quero também o xi, esse daqui, menos o x média ao quadrado. Vamos fazer isso agora. Abre parênteses. Vou botar aqui simbolicamente ao quadrado. E já vou botar o y também. Vou até copiar aqui e só substituir o x. Y e o y ao quadrado, né? Não ao cubo. Então o que é que a gente vai fazer? Igual x elevado ao quadrado y elevado ao quadrado. Beleza? Vou clicar aqui no cantinho, ele vai fazer o cálculo. E aí ele pede o quê? O somatório disso. Então, vamos estender isso aqui. Vamos somar. Beleza? Somamos até aí. Nada demais. Aí ele fala assim, tá, mas eu quero isso vezes isso, mas antes... Ele fala assim, eu quero a raiz. Então, bora lá. Igual raiz. Raiz quadrada de 814. Raiz quadrada de 2000. E aí ele fala, agora eu quero a multiplicação entre esses dois. Igual 28 vezes 44. 1275. Depois que a gente fez tudo isso, aí ele fala, divida esse resultado por esse. Vocês podem ver, quando eu olho para a fórmula em si, ela assusta. E eu sei disso porque eu passei por isso na universidade. Mas quando você vai quebrando, você percebe que são operações básicas de matemática. Então, o que é que eu vou fazer agora? Igual esse daqui, dividido por esse. Então, tem uma correlação de 0,9. Lembra que ela vai de menos 1 a mais 1? Então, tem uma relação altíssima positiva. Então, quando o quilômetro cresce, consequentemente, o tempo que eu vou chegar ao local também cresce. É isso que ele está dizendo. Bruno, beleza, você calculou bonitinho, agora me prova que isso está certo. Selecionei o Y, selecionei o X. Vou botar até aqui, ó, tempo. Vou voltar para tempo e km. Então bora lá, bora fazer esse cálculo. Selecionei tudo aqui, ó, de Gabriela até Mariana. Dados, análise de dados, correlação, ok. Ele vai perguntar aqui, tem intervalo ou tem rótulo da primeira linha? Não, já selecionei o intervalo. Colunas, dei um ok. 0, vou aumentar aqui para vocês. 0,95221. Quanto foi que deu o nosso resultado? 0,95221, ou seja, está correto. Bruno, e esse 1 e esse 1? É o que a gente chama da coluna ali, ou seja, ele está fazendo a correlação de coluna 1 com coluna 1, coluna 2 com coluna 2, ou seja, esse eixo, ele está fazendo a correlação de A com A, B com B, C com C, como assim? Vai dizer que você é uma variável, Bruno aqui, o Bruno é uma variável, ele está fazendo a correlação de Bruno com Bruno, vai dar 100%, lógico. Então, nessa diagonal ele faz isso. E aí, quando você pegar uma análise de correlação maior, a gente tem até vídeo aqui falando sobre isso. Para cima ou para baixo é um espelho. Então você só precisa olhar para uma das diagonais. E aqui ele fala que a coluna 1 com a coluna 2 tem uma relação de 0,9, como a gente já tinha calculado. Gosta de Power BI? Gosta de análise de dados? Tenho duas possibilidades para você. De um lado eu tenho a mentoria do Power BI, que você pode entrar na lista de espera. Do outro lado eu tenho a comunidade XY Data Insights, que a gente tem curso de Power BI gratuito. Também temos alguns outros cursos pagos que você pode ter acesso. Gosta do assunto? Além do YouTube, a gente tem mais vídeos, tem cursos por fora. Sinta-se à vontade. Tem dúvida? Coloca no comentário. Pode entrar em contato nas redes sociais.